a pergunta numa empresa, quem manda primeiro, o dinheiro ou o jornalismo, é uma charada para deixar todo mundo doido. Porque quem paga o dinheiro dos jornalistas? É o comercial, né? Para fazer com que ele vá. Mas quem faz com que o comercial venda? É a programação, o jornalismo. Então, um ciclo vicioso. As duas coisas são muito importantes e se complementam. Se não existisse um, não existiria o outro. Numa empresa como a nossa, que é uma empresa privada, que busca a rentabilidade e precisa buscar a rentabilidade através de patrocínios, através de projetos, para se pagar as contas e dar lucro aos proprietários, claro. 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Quando uma tragédia acontece, o comunicador tem que continuar. E às vezes não importa o que aconteça. Os comunicadores seguram a barra, passam privações, ignoram a própria dor e seguem em frente. A esperança de salvar ou trazer alento a alguma pessoa fazendo uma reportagem nos ajuda a continuar, mesmo nos piores momentos de nossas vidas ou na vida de outras pessoas. Desistir pode até ser uma ideia no final do dia, pode até dar medo, mas o medo não pode nos paralisar. Nós, comunicadores, encaramos as dores dos outros enquanto anestesiamos, às vezes, a nossa própria dor. Quando não existe um caminho claro, tudo que podemos fazer é tentar acertar na próxima reportagem. E a melhor forma de fazer isso é dando um passo de cada vez. Na escuridão, na neblina ou mesmo no meio de uma pandemia, tudo que podemos fazer é continuar. Como diz o nosso convidado de hoje do podcast Vida de Repórter, muitas vezes será só você e Deus, mas acredite, é o suficiente. Seja muito bem-vindo, meu amigo Diego Trajano, diretor-geral da TV Band Amazonas e jornalista. Prazer receber você aqui no Vida de Repórter. Olá, Iraildo Mota, todos que nos assistem. Olá, os estudantes, professores e ex-alunos da Conrádio, instituição essa que eu tenho carinho, gosto muito dos trabalhos, das ideias e sempre que posso estou participando direto ou indiretamente de alguma atividade como essa. Fico honrado pelo convite. Um beijo a todos os piauienses, esse povo aí, essa terra que eu passei 3 anos atuando e continuo ainda com a ligação, mesmo que de longe, muito fraterna e carinhosa. Diego, durante a pandemia, o estado do Amazonas, que é onde você atua hoje, foi o epicentro da Covid-19. Os dados apontam já para mais de 12 mil mortes. Diego, seria por possível... 2 vezes, né? Foi epicentro por 2 vezes. Por 2 vezes, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, cai. E para a gente contextualizar essa conversa, Diego, eu queria que você, se for possível, que você descrevesse os piores momentos desses 2 raios no mesmo lugar, os piores momentos e as grandes iniciativas em favor da vida, porque nesses momentos de tragédia também tem iniciativas que são importantes. Se é possível você descrever para a gente entender aonde você está. Iraildon, eleger momentos positivos são raros, momentos que a gente comemorou, que a gente pôde celebrar. Existiram algumas situações que foram demonstrações de humanidade da população, em alguns pequenos momentos de autoridades políticas, que fazem com que a gente diminua nosso sofrimento. Foram muitas mortes, muitas situações que eu jamais imaginava presenciar, ficar sabendo, apreensões na parte também administrativa de gestão, que eu jamais imaginei passar, como, por exemplo, escala de colaborador, quem vem trabalhar, quem fica home office. Nos deparamos ligando em alguns momentos para hospitais, vendo se conseguia
vaga de leito para familiar de colaborador. Nossa, eu não queria eleger os piores momentos e de forma alguma dizer que este foi mais importante que aquele. Entendo que nós no jornalismo gostando disso, né? O pior, o melhor, de ranquear, eu adoro também isso, mas assim, me coloque desta vez aí dentro de uma valorização positiva de todos os momentos que a sociedade, que a própria Band também iniciou um projeto de Todos contra a Fome, que eu acho que foi muito bonito, e do negativo, cara, vamos eu acho que esquecer, mas fica o aprendizado que a vida é rara, que não existem bens materiais, não existem títulos, cargos, nada na vida é mais importante do que a saúde, e eu acho que dos verdadeiros valores que são a amizade, o respeito, a família, a humildade, a educação, os valores éticos. Isso eu acho que fica em primeiro lugar. Quem teve parente que perdeu o parente deve ter dito, poxa, se eu tivesse 100 milhões de reais, 200, eu trocaria pela vida daquele meu parente de volta. Então a vida não tem preço. Verdade. Hoje está mais tranquilo aí, Diego? Tá sim, a gente está vivendo momentos de pouquíssimas mortes nos últimos dias, né? Estamos no interior, não saiu o relatório, mas já tinham completado 36 horas sem morte no interior, olha que maravilha. Então deixa a gente animado, já um novo decreto que está para ser lançado, já poderá possivelmente a realização de pequenos eventos corporativos para 100 pessoas, estender um pouquinho dos horários do comércio. É algo que a gente sempre fica em cima do muro, e eu defendo um pouquinho os governantes, porque está naquela cadeira para decidir, né? Abre e deixa, entre aspas, o vírus aumentar, ou fecha e deixa algumas pessoas perderem seu negócio. Tem gente que realmente passou fome, enfim, muitas pessoas que terminam cometendo atos aí periculosos por conta da economia. É uma decisão muito difícil a ser tomada. Verdade. A vacina tem avançado muito aí também, né, Diego? É um dos estados que tem vacinado mais. A organização, eu acredito que ela está razoável. Faltam em alguns momentos ainda a segunda dose, uma melhor política aí de distribuição. De vez em quando a gente se surpreende aqui com locais onde estão vazios, onde não tem gente sendo vacinada. Para mim isso é um absurdo, né? De fato. Eu não fui vacinado e tantos outros aqui não foram vacinados, e está lá um posto de vacinação vazio. Isso é um absurdo. Então faltam ainda aí algumas, eu acho que também um ponto, uma crítica para com a sociedade, muita gente que não vai se vacinar também, né, na segunda dose, ou até na primeira dose que não foi se vacinar. Às vezes é uma questão de logística, outras vezes é questão de irresponsabilidade, esquecimento, enfim, tem de tudo, né? Nós seres humanos, infelizmente, somos difíceis de nos compreendermos, né? Verdade. Diego, dá para dizer quem é mais famoso hoje em Pernambuco? Se é o Gil do Vigor, ou é o Bolo de Rolo, ou é o Diego Trajano? É o Gil do Vigor. Eu faço parte do Grupo Bandeirantes, que tem o reality show famoso, Masterchef, e veio bem depois aí do Big Brother, né, da nossa colega Globo. Acompanhei de uma maneira muito superficial o Big Brother, né? Assisti. Veja que interessante, né? As pessoas assistiu, eu disse, não assisti, com exceção do primeiro e do último. Por que do primeiro e do último? Pô, eu trabalho na televisão, se eu não ver pelo menos o primeiro e o último para tentar entender o começo e o fim do filme, né? Então eu faço questão de ver os grandes projetos aí, o início e o final dos grandes projetos. Assisti o primeiro episódio do Big Brother, assisti o último e fui muito impactado por alguns personagens, procurei saber um pouquinho até para não ficar como ET.
tem alguns jornalistas que são contra esse tipo de programa, né? Até porque realmente não é um programa jornalístico, é de entretenimento, mas eu sou um jornalista que atua na frente de uma televisão, que busca em alguns momentos fazer entretenimento. Então, para mim, é importante estar ligado aí na modernização da televisão com reality shows, que é o caso que a Globo faz. Muito tempo fazendo aí sem grandes proporções e, digamos assim, impactos, mas esse foi de uma maneira tremenda. Acho que eles escolheram bem os personagens, talvez as provas tenham sido bem feitas. A pandemia ajudou muita gente em casa, né? Na noite, aqui em Manaus, lockdown por vários meses, depois de 7 horas você não tinha nem onde ir, se não fosse farmácia ou hospital. Então, ajudou. Um outro fenômeno interessante é a quantidade de TV a cabo diminuiu por conta da pandemia, então a renda familiar diminui, a TV aberta teve um aumento de audiência, e aí a parte noturna, o Big Brother fez um papel de ocupar um espaço que antes era de academia, que antes era de um restaurante, enfim, da praça. Então ele bombou na audiência, e aí dentro dos participantes teve o Gil, né? O Gil do Vigor, que é um pernambucano, e ele tá super famoso lá, ganhou premiação agora do governador, então ele é o mais famoso, sem sombra de dúvida, passou até o bolo de rolo. Hoje, se você perguntar para pernambucano se queria comer, se queria sentar numa mesa para comer o bolo de rolo, ou sentar numa mesa para tirar uma foto com o Gil, todo mundo, a maioria, eu acho que dizia que queria tirar foto com o Gil. É uma cachorrada, né? E eu, meu Deus do céu, sabe nem que tem gente que já esqueceu de mim lá, até estudou comigo, e quando fala, quem é? Diego Trajano, aquele, Qual é a sua história? Tudo começou lá em Pernambuco, né? Mas qual é a tua história? Eu sou um pernambucano de Recife. Eu tenho uma vivência em comunicação grande lá em Pernambuco, com passagens pela Folha de Pernambuco, pelo Diário de Pernambuco, jornais impressos, também por rádios. Iniciei a carreira em rádios comunitárias, depois tive presença na Rádio Clube FM, Rádio Clube AM. Também trabalhei nos portais do Grupo Diários Associados, como pernambuco.com. E depois enveredei para a TV Clube Record, afiliada Record, por 6 anos atuei lá. E dentro da TV eu terminei atuando em várias funções, como marketing, estratégia, eventos, na gestão, quase como um gerente da TV. Trabalhei também paralelamente em agência de publicidade, na parte também de eventos. Gosto muito dessa parte de eventos e marketing, e aí fui convidado pelo grupo para assumir a direção geral da afiliada Band na Paraíba, que é a TV Manaíra Band, e a Rádio Clube FM na Manaíra, que hoje se transformou em Band News. E aí atuei por lá 1 ano, mais ou menos, e o Grupo Bandeirantes me convidou para fazer parte da direção executiva, gerencial de uma das praças, que no caso foi o Piauí, para implantar a Band Piauí, onde passei 3 anos, iniciei uma mudança para Maranhão, onde eu talvez acumularia Maranhão e Piauí, ou talvez ficaria só no Maranhão. Eis que aconteceu uma fatalidade no grupo. O diretor da Band Amazonas, Ricardo Cunha, teve um problema de saúde antes da Covid, em 2019 ainda, um problema grave, veio a falecer e subitamente, e aí o grupo mudou os planos. Eu não fui para o Maranhão, também não continuei no Piauí. Fiz ainda o trabalho de transição em 2019 com o Maranhão e com o Piauí, mas já me mudei no meio do ano para a Band Amazonas, onde estou desde então. Mais ou menos 2 anos aqui na frente da direção geral. E Diego, hoje não atuo diretamente no dia a dia do jornalismo como repórter e como, enfim, apresentador na parte da rotina jornalística, mas indiretamente a gente continua trabalhando com a
a linha editorial e com as estratégias, com as decisões importantes dessa área do jornalismo. Não rasguei meu diploma, então, deixando claro assim, estou na direção geral, mas continuo com esse amor e esse vínculo jornalístico. Se surgir, então, uma pauta boa, o Diego está ali para fazer, é isso? Também. Eu discuto pautas, gosto de participar em alguns momentos, ao final do jornal, daquela reunião de avaliação. Gosto muito de ver também o que é que a concorrência está... Concorrência não. Os colegas de profissão estão fazendo para opinar. De vez em quando chamo um ou outro para conversar e dizer, eu faria desse jeito. Somente os estagiários, em algumas passagens que eles fazem. Eu mudaria o lugar, gostei que você fez daquilo. Hoje eu atuo mais como um pitaqueiro no dia a dia. Tem o diretor de jornalismo aqui da casa que cuida realmente da operação e da dinâmica do dia a dia. Diego, você com certeza é um dos mais jovens diretores de TV da Band, né, do Grupo Band. Qual habilidade você acha que tem que te levou para chegar a esse cargo? Iraildo, eu acho que é a diversidade das habilidades. Eu acho que estou tentando me eliminar essa palavra acho. Essa palavra acho é a palavra que em alguns momentos você diz assim, eu acho que foi bom. Acho que foi bom, não, foi bom, né? Então eu acredito, se eu tivesse que dar uma dica para alguém, para o novo jornalismo, as novas estruturas de empresas de comunicação, a multidisciplinaridade, a multifuncionalidade, a adaptabilidade em outras áreas, eu acredito que faz diferencial. Um jornalista que diz assim, com todo respeito, eu não produzo, eu só faço a reportagem. Eu só faço a reportagem, eu não edito. Eu não edito, nem faço a reportagem. Meu negócio é só ser cinegrafista. Eu não vou para frente das câmeras de jeito nenhum. Meu negócio é fazer o texto. Eu acho que isso limita o crescimento, limita até a experiência em novas áreas onde a gente pode até se dar melhor do que a gente está. Então, comigo foi assim, eu sempre gostei de aprender um pouquinho de tudo. O universo da televisão é gigante, né? Audiência, estratégia, vinhetas, chamadas, comercial, marketing, técnica, administrativo, programação, jornalismo. Então, eu sempre gostei um pouquinho de tudo e acho que eu transitei por praticamente todas. Então, talvez esse tenha sido o meu diferencial. E acredito que fiz um bom trabalho em algumas, né? Um bom trabalho. Não adianta também, como dizem, né? Ser como o pato, né? Que faz um pouco de tudo, mas tudo mal, né? O pato canta mal, o pato nada mal e o pato voa mal. É bom na panela. Maria Isabel, de pato, arroz de pato. Eu gosto de pato, viu? Pato é bom. Diego, sem querer ranquear, né? Você falou já que não é bom não gosta muito do ranking, mas vamos lá. A gente sempre tende a isso. Qual é a melhor parte e qual é a pior parte de ser diretor de uma TV? Não, essa é uma pergunta fácil. A melhor parte é realmente você se sentir em alguns momentos o responsável pelo êxito de tudo o que acontece, porque tem um dedo seu. E a pior parte é isso também, você se sentir parte de qualquer porcaria que aconteça, no final das contas você tem a culpa, porque você é o diretor-geral, então é o bom no bom, mas o ruim no ruim. E para complementar, a demissão é horrível, participar de processo de demissões, onde você é o carrasco, no fim das contas você que... Pelo colaborador, até pelos chefes, é difícil ter uma redução de quadro, ter uma demissão. Então termina vindo a ordem da direção geral. E a promoção é um outro lado também muito bom, você vir com, pode promover fulano, olha, vamos dar uma premiação para Beltrano. Isso é muito legal também, né? Você poder chancelar um aumento de ganhos salariais, uma promoção de um estagiário para contratado, participar da evolução de um colaborador como um agente que autoriza isso é muito legal. Diego, eu te conheço
por pouco tempo, mas você tem uma intensidade na forma de trabalhar e na forma de se relacionar, tanto com o trabalho como com os parceiros, com as instituições, enfim, que é uma habilidade que extrapola um nível de diretores normais, tidos como os normais. E tem uma outra característica sua que eu admiro muito, que é o respeito às amizades. E aí eu fico perguntando o seguinte, o que você estava sentindo quando você disse uma vez o seguinte: muitas vezes será só você e Deus, mas acredite, é o suficiente. Qual era o sentimento ali quando você fez essa postagem lá no Instagram? Era saudade do Piauí, saudade do bolo de rolo, saudade de casa, ou você tinha que tomar uma decisão difícil, ou é o drama do diretor que às vezes tem que tomar as decisões sozinho? Qual era o sentimento ali? Eu confesso para você que não foi diretamente naquele momento que aconteceu um episódio e eu disse, vou postar e vou usar essa frase. Essa frase me encantou, porque eu realmente passo em algumas situações por esse dilema, né? Eu e Deus temos que tomar a decisão, né? A gente às vezes escuta conselho, escuta um diretor, escuta colaboradores, outros companheiros, mas a decisão final termina sendo minha. Eu sou diretor geral, né? Então, sei lá, o diretor nacional diz assim, se eu fosse você eu faria isso. Aí o diretor regional diz, se eu fosse você eu faria isso. A diretora aqui administrativa, você deveria fazer isso. Cada um diz uma coisa, mas a decisão no final das contas, quem vai tomar sou eu. Já em outras não, né? A gente tem que tomar uma decisão sem perguntar para ninguém, uma decisão meio que até estratégica, faz, não faz. Então, acontece isso, né? Você e Deus tomar uma decisão e fazer. Tem a mistura também de eu estar sozinho como nômade aí nesse Brasil há 6 anos, né? Não casei ainda, tive namorada já em alguns lugares, mas não cheguei a casar e moro só. Então, tem muitas vezes que eu estou só, eu e Deus, né? Então foi ali uma frase que eu guardei e naquele dia, né, chegou aqui um fundo, né, um backdrop, como a gente chama, né, um fundo de parede muito bonito, que eu achei muito bonito, né, e aí eu disse, que legal esse fundo. Aí eu tirei uma foto no fundo e disse, poxa, eu boto que legenda. E aí me veio a frase que eu tinha lembrado na cabeça, acho que é uma frase bonita, e que, respondendo a você, muitas vezes, né, será só você e ele, mas é o suficiente quando você leva. Agradeço demais os elogios que você me fez, né? A verdade, a intensidade, a ética, as amizades no coração, né? Quando você faz o bem, eu acho que volta o bem, porque Deus ele premia a bondade. Pode tardar, mas não falhará. Isso é verdade. E o que eu disse, Diego, eu não costumo dizer para todo mundo, né? Mas eu vejo em você, pela intensidade que você tem de lidar com as pessoas, da proximidade, do respeito que você tem a você enquanto um aprendedor, posso usar mais ou menos nesse termo, eu vejo sempre que você está buscando aprender. Então eu acho que isso se aproxima assim de Deus, né? Afinal de contas, ninguém é perfeito, a gente vai se fazendo no processo. Eu aprendi uma coisa, Iraldo, que eu gostaria de falar. A gente não recebe, quando inicia a carreira, uma orientação dos nossos comportamentos humanos, digamos assim, né? Com os colaboradores, né? O chefe da gente chega e diz assim, você tem que fazer isso, tem que postar aquilo, tem que chegar de tal hora. Mas como é que a gente lida com o nosso colega de lado, né? Como é que é esse respeito? Como é que é essa competitividade pela promoção? Então, a vida que termina ensinando pra gente. Só que de vez em quando é tarde demais que a gente aprende. E aí a gente faz inimizade com um colega de trabalho, com alguém do outro setor, a gente começa a competir com outra editoria, né? Editoria de esportes não se dá com a de política, e aí o comercial não se dá com o jornalismo, né? E a gente fica em alguns momentos dentro de uma empresa com guetos e com inimigos. E o mundo dá as voltas, né? Dá volta demais, ainda mais nesse mercado pequeno de televisão, de veículo de comunicação, né? As coisas acontecem, já o outro vira chefe e a gente vai falar, como é que vai pedir um emprego para o outro? Como é que a gente vai
ter êxito no crescimento se a gente maltratou o outro, se a gente foi grosso, se a gente teve uma briga por besteira e não fala, né? Maior de 18 anos, às vezes, fica sem se falar, né? E não dá bom dia e não sei o quê, é arrogante. Então, há de tudo nesse meio, né, Diego? Há de tudo. Pois é, aí tem algumas pessoas que acham porque são chefe de redação, editor de redação, aí tem que, sabe, tratar mal, não pedir por favor, ou andar como se fosse o rei daquele veículo. Então, é outro aprendizado que eu sempre tento passar, o tratamento, a tratativa com o nosso colega que está ao lado da nossa posição, do nosso cargo, nosso par, acima, abaixo, a pessoa que limpa, né, aos governantes. Eu acho que tem que ser igualitário, a gente tem que tratar todo mundo bem, não nessa busca, eu vou tratar bem porque futuramente ele pode ser meu chefe. Não, tem que tratar bem porque tem que tratar bem. A gente tem que tratar bem as pessoas. Até quando as pessoas nos tratam mal, a gente tem que devolver em alguns momentos. Oh, desculpe. Obrigar, vou pegar e vou dizer, por que tu tá, né? Então, foi sempre minha filosofia também. Acho que quando você leva isso para a vida, né? Você torna isso uma prática, um hábito na sua vida, talvez a gente tivesse menos intolerância no mundo de hoje, né, Diego? Muita intolerância, né? Verdade. E talvez seja repetitivo, mas eu acho que o bem traz o bem, sabe, Iraildon? Sim. Você fazer o bem, acontece o bem. Pode parecer uma coisa meio que... Porque tem muito clichê na internet hoje. Eu vejo muita repostagem, muitas frases e coisas que, assim, parecem piegas, parecem clichês, né? Você vê a palestra aí desse povo que ficou milionário, mas todo mundo fala a mesma coisa e a gente acha que não é, que o caminho é outro, né? Eles falam em trabalho duro, eles falam em tratar, assim, aproveitar as oportunidades, e a gente às vezes escuta e acha brega, acha que aquilo ali, qual é o segredo? Pô, o cara tá falando ali. Como é que você define a sua relação com o jornalismo? Trabalhosa, acho que a palavra é essa. Eu não fiz jornalismo por facilidade. Foi mais trabalhoso fazer jornalismo do que, por exemplo, teria sido eu fazer engenharia, né? Meu pai tem uma empresa de engenharia, um escritório que eu seria sócio, como meu irmão hoje em dia é sócio, né? Acho que eu teria rapidamente, financeiramente, conseguido conquistar determinados bens, enfim. E eu optei por um caminho que eu não tinha um conhecido, alguém pudesse me indicar, alguém que pudesse me arrumar um estágio, por exemplo. Né? Então foi tudo na base muito do suor. A família foi um pouco preconceituosa quando eu escolhi engenharia, não que foram contra, jogaram contra e disseram que eu não podia, mas a família não gostou da ideia. Toda a família externou que eu estaria fazendo uma escolha errada, que eu deveria optar por engenharia, advocacia ou medicina. Então eu tive que mostrar para eles, na prática, que minha escolha seria acertada, né? Hoje todos consideram que eu consegui conquistar um lugar ao sol e que eu estava certo. Mas não foi um acaso, né? Porque eu nunca tive um colo, alguém que facilitasse minha vida de uma maneira ao acaso, né? Minhas conquistas foram por conta de algum tipo de resultado ou de intensidade, como você usou, que eu apresentei, né? Eu não fui convidado aqui para o Amazonas, com todo respeito, mas só por conta da morte do nosso colega de profissão. É uma praça maior do que Piauí, eu acho que é o dobro do faturamento, chega a ser o dobro do faturamento, a representatividade. Amazonas faz parte do PNT nacional. Manaus está entre as 15 cidades que trabalham com People Meter, que é o medidor do Ibope, depois eu posso explicar o que é isso.
Então ela está entre as 15 cidades mais importantes do Brasil em relação à audiência, e meu nome foi lembrado porque eu apresentei no passado um resultado, vamos chamar assim, que me gabaritasse a essa vaga, a esse cargo. É o que eu acredito. Muito bem, vamos falar disso agora. Esse seu cargo, como você já deixou claro, exige um resultado financeiro. E também exige fazer um jornalismo social. Como é, na prática, Diego, que funciona essa relação? Jornalismo e financeiro. Como é que você trabalha essa relação dentro da TV? Essa é uma pergunta que muita gente de faculdade adora fazer, né? Quem ganha na briga, jornalismo ou comercial ou financeiro? Né? E eu diria que não é uma resposta simples, que eu poderia comparar com quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Quem nasceu primeiro? Você que está aí nos assistindo, o ovo ou a galinha? Isso é uma charada burra, que vai deixar você tonto, discutindo por 4, 5 horas sem saber a resposta. Não existe a resposta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não existe comprovadamente, cientificamente, uma resposta. Isso é uma charada para deixar a gente doido. Então, a pergunta numa empresa, quem manda primeiro, o dinheiro ou o jornalismo, é uma charada para deixar todo mundo doido. Porque quem paga o dinheiro dos jornalistas? É o comercial, né? Para fazer com que ele vá. Mas quem faz com que o comercial venda? É a programação, o jornalismo. Então, um ciclo vicioso. As duas coisas são muito importantes e se complementam. Se não existisse um, não existiria o outro. Numa empresa como a nossa, que é uma empresa privada, que busca a rentabilidade e precisa buscar a rentabilidade através de patrocínios, através de projetos, para se pagar as contas e dar lucro aos proprietários, claro. Numa empresa, por exemplo, como aí a Antares, né? Antares, que é bancada pelo governo, a empresa governamental. Sim. Então, quem paga é a população. A população paga, se vai entrar patrocínio ou não, pouco importa. Todo mês, um percentual do que é arrecadado pelo Estado vai ser destinado a pagamento dos colaboradores da Antares. Então, a necessidade da Antares de buscar patrocínios, buscar recursos, não existe, porque ela já é uma empresa bancada, tá? Obviamente, pode até ter mudado um pouco o escopo, busca um pouquinho mais de rentabilidade para melhorar os equipamentos, enfim. No caso da gente aqui, tem que ter uma lucratividade, obviamente, que não venha comprometer o jornalismo. O que é comprometer o jornalismo? É, por exemplo, ter algum tipo de material, algum tipo de conteúdo venal que compre uma opinião. Já imaginou se isso cai na boca do povo? Eu paguei para a Band falar mal do meu amigo. Eu paguei para a Band falar bem da minha empresa. No jornalismo, se isso acontecer, a gente com certeza vai ganhar menos audiência, menos credibilidade. As pessoas vão começar a assistir a gente e vão dizer, isso é pago, isso é pago. Para isso existe o quê? O horário comercial e determinados projetos que o comercial entra ali assinando, mas não a opinião da gente, não a linha editorial. A linha editorial ela tem que escutar os dois lados, né? Há uma denúncia, vamos escutar o governador, o prefeito, e vamos escutar o denunciante, o empresário, a população, né? Tem uma lei, vai acabar com o Uber, vamos escutar o pessoal do Uber e vamos escutar o pessoal da Assembleia, da Câmara de Vereadores que está propondo a lei. E aí a população decide quem está certo e quem está errado. Isso normalmente é o mais fácil. Você escuta os dois lados, faz um jornalismo legal que vai trazer o quê? A audiência. E essa audiência vai possibilitar com que um empresário bote a marca dele ali, naquele programa, e a pessoa veja o programa e diga assim, eita, que legal esse imóvel aí que está vendendo, vou lá amanhã comprá-lo. Então, é um ciclo simples, mas que às vezes as pessoas o tornam muito complicados. Então, para isso, por exemplo, governo e prefeitura anuncia nas TVs, mas ele anuncia na TV buscando que a TV se cale? Não dá, não pode ser assim. Se ela anunciar na TV para a TV se calar, ninguém vai assistir a TV, porque a TV não vai dar nenhum tipo de denúncia, não mostrar o buraco, não mostrar a luz. Então a TV séria, o veículo sério, ele precisa estar
trazendo todo e qualquer tipo de informação de todos, sem tender para um dos dois lados, porque senão, obviamente, vai ser taxado como um veículo de descredibilidade e que não terá audiência. Concordamos em todos os níveis de que vender notícia não é uma atuação do bom jornalismo. Ser público, plural, né, mais amplo possível, ouvindo todas as fontes possíveis a respeito do assunto, é o que é o ideal. E aí eu fico me perguntando aqui, Diego, e pergunto para você também, o que mais a gente pode dizer em favor do jornalismo? O jornalismo é uma profissão que, a meu ver, está muito em decadência. Eu digo isso, dói às vezes, né? Minha antiga chefe disse, decadência, eu disse, eu acho que está em decadência por conta da própria classe. A classe não está se unindo. Alguns donos de empresa também, eles estão sem contratar e sem valorizar o profissional formado. Em alguns momentos contratam pessoas que não têm a DRT, o registro, que não cursaram faculdade, contratam comunicadores em alguns momentos para apresentar, enfim, para fazer projetos, e que não tem uma fiscalização também do próprio sindicato como poderia, como deveria. Hoje em dia, fake news é algo quase que diário, quase ninguém é repreendido, ninguém é multado, ninguém é preso. E a classe, com isso tudo, eu acho que ela vai perdendo sua força. Concordo com minha chefe que diz, o bom jornalista ele vai ficar mais forte. Concordo. Num período onde tem muita gente ruim, os bons vão se sobressair. Sim. Com certeza os bons vão sobressair. Mas e o todo? Eu acho que o todo termina sendo mais prejudicado. Então, há também, em alguns momentos, uma falta, eu acho que, de posicionamento dos profissionais, do sindicato e das próprias empresas para valorizar mais a classe, para contratar pessoas que sejam da classe e da própria população também, né, de não ser tão conivente com a disseminação de fake news. Pega a porcaria do celular, recebe a notícia e já repassa, nem entra no link para ver o nome do site, né? Nem pergunta. Eu tenho recebido, até depois que a gente faz esse tipo de palestra, aí eu recebo de familiares, dos amigos mais próximos, às vezes, assim, essa notícia procede? Eu disse, pô, lascou, né? Eu vou ter agora que ficar fazendo o é um checador, né? Não é? Mas é o mínimo que eu acho que o povo tem que fazer. Peraí, antes de eu repassar isso, deixa eu ver aqui no jornal se tem algum fundamento. Deixa eu ir num site sério, ver se isso aqui tem fundamento. Deixa eu ver aqui qual é o nome desse site. Vixe, eu nunca ouvi falar esse site. Vou ficar um pé atrás, né? E às vezes a gente pega e escutar mais de uma versão, né? Você está vendo aí, né, o caso da nossa colega Globo, a própria Record, Band e Rede TV, que às vezes traz as notícias com os tons diferentes e uma esquece ou não gosta de colocar a opinião do outro. E aí, a gente escuta um e tá bom e elimina a outra, né? Fico muito triste quando dizem Globo lixo. A melhor emissora de estrutura do Brasil é um lixo, não tem o que se valorizar, não tem mais denúncia séria lá, não tem mais palmas para essa emissora que eu acho que chegou num patamar de uma das melhores do mundo. Então eu fico muito triste. Peraí, calma, tem muita coisa boa. Até lá em casa mesmo, meu pai que não assiste mais direito, disse que é isso, né? É fantástico, trazem denúncias aí de uma semana de pesquisas, né? Um bom jornalismo em alguns momentos, que são de ensinar as outras emissoras, né? Aí você vê um colega nosso da Atena, porque tem aquele tipo de posicionamento, e aí, às vezes as pessoas, não presta. Mas você não gosta de Atena, mas escute também o nosso jornal. Então, o jornalista é humano, né? Os jornais são feitos por humanos. Então, às vezes você não gosta de um, mas tem outro. Logo depois, são empresas sérias que têm seu valor. Muito bom. Diego, o que você está me dizendo é que o sistema hoje, o contexto hoje, ele fragiliza um pouco a nossa profissão. Não é isso? Total. Infelizmente. E aí... Ele fragiliza, mas traz oportunidades também, né? Traz oportunidades que hoje
um cidadão monta, de repente, um portal, um site bem fundado e ele consegue fazer um trabalho de visibilidade que antes ele jamais teria espaço, né? Eu tenho visto o trabalho de uma maneira distante de um portal daí, de um jornalista que criou, acho que uma conta no Instagram e está fazendo umas denúncias bem pesadas de todos os âmbitos aí, né? Até liguei pro pessoal do Piauí e disse, eu quero... E aí, esse cara, vocês estão repercutindo como tá? Estão vendo isso? E aí tá uma polêmica danada, porque já surgiram notícias contra ele. Eu disse, pesquisa, porque, o cara tá trazendo umas coisas aí muito, muito pesadas e muito fortes. Verdade. E que devem ser checadas, devem ser vistas, né? Verdade. E propagadas, se for verdade. Inclusive, implicando alguns comunicadores, né? Alguns profissionais, alguns colegas de profissão aí também, né? Pois é algo muito chato que a imprensa não costuma fazer, um grupo de comunicação atacar o outro, né? Porque isso vira um ciclo. Eu não sei se você lembra da época que a Record e Globo estavam se atacando. Sim. Nossa, era uma loucura. Lá na Paraíba também, a Record e Globo se atacavam. Era uma loucura e cada vez um falando do outro. Então, imagina, um negócio louco numa cidade, empresa se atacando, né? Aí eu acho que já teve problema, não sei se foi da Meio Norte com a Antena 10, quando eu estava aí, não lembro. Mas é algo muito complicado. Então, na Band Piauí, tem esse cuidado que o pessoal estava tendo, vamos checar, vamos ver direitinho essas informações, para de repente a gente não dar uma fake news. Sim. Né? E tá atacando um colega de profissão, aí depois esse colega de profissão se irrita, vai bater na gente, né? E fica uma loucura, um falando mal do outro. Eu acho que todo mundo perde quando há esse tipo de briga, né, Diego? Eu acho que é uma perca para todo mundo, inclusive para a própria sociedade. As pessoas, diante de todo esse contexto que a gente acabou de conversar aqui, as pessoas devem confiar no jornalismo bom, no jornalismo profissional. Existe algumas profissões que, sem desmerecer as outras, mas que elas são mais perigosas, mais sujeitas a contaminações, a necessidades de capacitação, a risco à vida, e que as pessoas valorizam muito, né? Médicos, bombeiros, cirurgiões plásticos, agentes profissionais de saúde. E eu coloco também nesse patamar, como uma profissão que tem muito risco, o jornalismo. O jornalismo policial sai de madrugada no meio da favela para buscar notícia. Em alguns momentos tenta entrevistar criminosos, entra em delegacias. O jornalismo vai a guerras, literalmente, para fazer a cobertura de guerras. O jornalismo denuncia assassinos, pedófilos, corruptos, políticos poderosos. Ele tem um bom jornalismo, ele tem um risco muito grande de vida, né? E ele faz aquilo, tenha certeza, não é pensando em lascar o outro, não. Ele faz tentando corrigir um problema da sociedade, que eu acho que o médico também, né? O médico, ele busca ali uma melhoria no outro. Ele não busca ali destruir. O médico não é um vilão, o médico é um agente de melhoria do povo, da sociedade. E o bom jornalismo é isso. É o que ele busca, uma denúncia que venha a corrigir uma corrupção, a um assassino, a um erro de um esgoto que está destruindo a casa de alguém, e que busca a melhoria daquilo com a notícia, da informação, ouvir os dois lados e tentar resolver, tentar achar um jeito. Ou trazer uma boa notícia, de um exemplo, de alguma situação que aconteceu e que, olha, que coisa linda aqui, que
está acontecendo? Um exemplo de outro país que, graças a Deus, eu acho que a Band também tem muito esse perfil, sabe, de trazer umas informações positivas, de esperança, de aprendizado. Então, por quê? O bom jornalista, ele não deve ser aplaudido, valorizado, espelhado e confiável, porque ele está melhorando o mundo. Então, esse cara tem que ser colocado no pedestal de médicos, de policiais, investigadores e de outros agentes que as pessoas muitas vezes aplaudem e tratam como heróis. É difícil um jornalista ser tratado como herói. Você vê, às vezes, uma chacina, sei lá, uma situação, e aí o pessoal salvou a vida, todo mundo comemorando, né? E assim, quando são aquela reportagem que denuncia um esquema de escravidão e de pedofilia, o jornalista, ele recebe aplauso, a pessoa, esse rapaz mesmo da Globo, que eu acho que é o Márcio, expôs esse bicho toda semana, eu falei pro meu pai, né? Veja, toda semana o Fantástico tem uma reportagem desse rapaz boa, rapaz, que denuncia algum esquema, agora foi um esquema de corrupção milionário aí, envolvendo uns médicos que faziam desvio no Pará, com licitações. Então, pô, aqueles caras dali, caramba, roubaram milhões aí, né? Em tempos de pandemia. Acho que é o Márcio o nome do jornalista. Que reportagem maravilhosa, né? De uma semana. E não vi uma postagem parabenizando ele, parabenizando a Globo, que é minha colega de profissão, né? Tá aqui eu parabenizando. Você acha que esse motivo... Eu também sinto isso, sabe, Diego? No início da pandemia, nós conversávamos, você estava recentemente aí em Manaus, e a gente conversava e você me falou uma coisa que eu fiquei pensativo. Olha, claro que tem os médicos, os enfermeiros, o pessoal, os profissionais da saúde estão aí como heróis. Mas os jornalistas, eles estão na batalha também. Né? Eles estão noticiando, inclusive, as coisas ruins e as coisas boas, tentando trazer alento, consertar alguma coisa na sociedade. Assim, o que está faltando, Diego? São as pessoas que não sabem quem somos nós somos extraterrestres aqui na Terra, como jornalistas, ou nós não estamos sabendo dizer isso para as pessoas, a importância do nosso trabalho? O que está acontecendo? As duas coisas. O jornalista, o raiz, o jornalista na essência, ele é um péssimo publicitário. Ele, inclusive, acredita que jornalista não deve ser propagado, não deve... É como se fosse o seguinte, jornalismo é uma coisa, publicidade é outra, não se mistura. O jornalismo e publicidade não se misturam, ele diz até isso. Né? Ele não tem essa necessidade e vaidade de se autopromover e de se autoaplaudir. Né? Já está aí o publicitário e tantos outros, que os marqueteiros, né, os advogados, não, que sabem fazer isso com uma maravilha. Então, acho que a nossa classe precisa se valorizar mais nesse sentido, se fazer ser valorizado mais nesse sentido, e o povo também aqui para nós, pô. Não é porque a gente erra, vou dar um exemplo aqui, né? Uma vírgula, um mas com mais, que é triste. Realmente eu vejo tem uma classe que é formada, que estuda e que fazem erros que prejudicam a nossa classe. A pessoa diz assim, não sabe nem escrever, quer ser jornalista, não sabe nem escrever, porque as pessoas têm na consciência que o jornalista começa já sem poder errar português, sem poder errar uma ortografia, uma palavra, né? É difícil. Ver a perfeição ali, né? Que nós somos humanos, como você disse. Diego. É difícil, mas concordo que temos que tentar essa perfeição na base, que é a nossa língua base. Temos que tentar. Temos que chegar à perfeição e que não sei se será isso, por exemplo, ou outras coisas que fará com que o povo valorize a classe como deveria ser valorizada. Uma campanha, por exemplo, dos próprios sindicatos, né, e de outros órgãos, né, tem aí OAB e tantos outros órgãos que eu acho que devem também, em alguns momentos, fazer aplausos, fazer votos de valorização para com o trabalho do jornalismo. O que você não faria no jornalismo? De jeito nenhum, isso eu não faço. Nem por 1 milhão. Se bem que 1 milhão é 1 milhão, né? Mas é aí. A mentira no jornalismo é a pior coisa que tem. Né? Eu acho que em alguns momentos, quando você tem dúvidas, você até não dá notícia.
não noticiar é aceitável. A não notícia é aceitável. Você, em alguns momentos, se calar e não noticiar. Normalmente acontece, inclusive, quando você tem dúvidas como dar essa matéria para que não desfavoreça um lado. Agora, inventar uma notícia, sabe? Chegar aqui, olha, eu quero que você diga que vai ser, por exemplo, sei lá, que o rio Amazonas está com tubarão. 1 milhão se você der essa notícia aqui. Porque vai vir imprensa de todo canto, uma subproposta. Eu não faria jamais isso. Eu usei um exemplo muito pitoresco, mas eu acho que a mentira no jornalismo ela não tem preço. Boa. Vamos lá. Para entender umas questões aqui que são ligadas ao jornalismo, eu queria que você fosse mais objetivo para não tomar muito teu tempo. Então vamos lá. Primeira coisa, a mídia é livre? Grande parte não. Eu noto que metade da mídia hoje ela está tomando um lado mesmo, sabe? É triste. O que você acha disso, Diego? Assim, além da tristeza. Absurdo. Eu acho absurdo, porque é o seguinte, não é ser Bolsonaro ou ser Lula, não é ser situação ou oposição, né? Aí tem mídia que pega, faz um acordo, faz um tipo de trabalho que toma um lado e fica dependente desse lado, né? Principalmente, com todo o meu respeito a alguns portais, mas tem muito portal que toma um lado, nossa, muito portal que toma um lado e que não fica livre. Boa. Segunda, o jornalista é livre? Eu acho que não também. A grande parte não é livre, porque há, em alguns momentos, uma base da empresa que está acima dele, que precisa entender que notícia é aquele e não deixa, em determinados momentos, ele falar o que quer. Né? Porque o que ele fala o que quer, escuta o que não quer e a empresa pode sofrer demais, né? A gente teve um caso, por exemplo, eu não sei os bastidores, mas o Lacombe da Band saiu, né? Ele estava falando muito, o programa estava de uma maneira confusão, Bolsonaro contra, a favor, PT, isso, aquilo, e ele dando opiniões. Então, eu tenho a impressão que essa liberdade ao extremo é difícil de ter quando você está num grande veículo, né? O próprio Boechat tinha também essa liberdade. Ele tinha uma liberdade gigante, mas você via que o Bolsonaro ele não estava tomando um lado, né? Batia em todo mundo. Então, quando você termina tendo confiança naquele profissional que abre o diálogo de maneira a denunciar todos, ele termina ganhando mais liberdade. É o tempo e a confiança que vai dando isso. O Boechat é um ícone, né? O Boechat, eu acho que ele escolheu um lado, sim. Ele escolheu o lado do povo, né? Com erros e acertos, como ser humano, como ele mesmo colocava. Eu acho que ele é um diferenciado. Inclusive, muitas vezes eu vi ele criticando a própria Bandeirante. Olha só o nível. Isso não se consegue com qualquer história, com qualquer biografia, não. Tem que ter ali uma resiliência muito grande. Diego? Isso aí eu não sei se tá certo não, viu? Pô, vai criticar a empresa, pô. Criticar fora do ar, eu ficaria triste, viu? Olha, pois está gravado, como dizem lá a casa mais vigiada. Boechat muitas vezes, já Band não sei o quê. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele chegou no nível que nem o próprio veículo respeitava a posição dele, né? Então isso não é uma biografia que é de qualquer um, não, né? É o cara. Então deixa muita saudade, né? E eu sei que você teve contato com ele, você conviveu um tempo com ele, enfim, convivia de certa maneira. Gente boa mesmo, gente boa. Gente do bem, né? Tem outros que eu já cruzei que não são metade de jornalista de fama que ele era, e são 3 vezes mais soberbos e mais complicados do que ele nunca foi. Tem muitos, meu amigo. Vamos lá. Uma outra questão aqui, Diego.
Até que ponto o capital, o dinheiro, influencia nas notícias? Eu acho que na empresa séria não influencia. Chegou a notícia, tá com a denúncia, tá com fundamento, vai ser dada. E cabe ao comercial ter esse comunicado para com a empresa, né? Eu recebi denúncias aqui de alguns clientes e tivemos que dar no ar. O cliente fica brabo, fica louco. Vocês não são parceiros. Assim, a gente vai escutar você quer ser escutado, mas eu não tenho como não dar uma notícia dessa. A denúncia aqui está comprovada. Boa. Até que ponto a política impacta no processo da construção da notícia? Existe essa influência? Não, a política ela não consegue. Ela não consegue. Principalmente se for deputado, vereador, enfim, o agente público, é difícil demais ele conseguir. A gente tem anúncios em quase todas as TVs do governo federal, estadual e municipal, que eles anunciam as obras, as coisas que ele tem, mas aparece denúncia o tempo todo. Eles vão ter que responder pelas denúncias, pelo buraco, pela ponte que não foi construída em tempo. Vai fazer o quê? Ok. Diego, qual é o papel da mídia na democracia? Tu vê uma relação? Primordial. Nossa Senhora. Eu fico impressionado como tem algumas pessoas que ainda falam em ditadura, né, em censura, AI-5. Pelo amor de Deus, são pessoas que não sabem o que aconteceu no passado. Não sabem mesmo, não tem ideia. Tortura, cara. Existia tortura. Você não poder denunciar um fato, né? Uma coisa é ser livre. Se ele fala o que quiser. Peraí, ser livre fala o que quiser não, mas vamos escutar e vamos ter espaço aqui para denunciar, escutar os dois lados. Eu acho que a mídia é primordial e o fator-chave para que a gente possa viver uma democracia. Diego, tem um quadro nosso aqui chamado Tirando a Limpo. Então vamos tirar algumas questões a limpo. Vamos ver aqui se você passa no teste. Se você não fosse você, quem você gostaria de ser no mundo da política? Vou te botar na sinuca de bico agora. Rapaz, teve um cara que eu gostei da atuação dele, é simpático, eu gostaria de conhecê-lo. Acho a história dele bonita, gostei do modelo dele, foi o Barack Obama. Boa. Nelson Mandela é outro cara também que eu já li algumas coisas, achei um líder fabuloso. Daqui do Brasil, sinceramente, não tem nenhum que eu queria ser, não. Por enquanto. Oh, meu Deus do céu, tá difícil a nossa classe, hein? Essa classe aí que nos representa, tá difícil. Segunda coisa aqui, Diego, se um político lhe oferecer um furo de reportagem em troca de uma nota, um espacinho lá na TV, enfim, qual seria a sua resposta a esse cara? Olha, se for um espaço, eu confesso para você que eu perguntaria, que tipo de espaço? O que você precisaria? O que você gostaria de... eu quero divulgar, vamos lá, um deputado. Eu queria divulgar um trabalho, uma lei que eu estou fazendo aí. Eu toparia, Iraildo. Toparia. Um furo de reportagem, uma denúncia. Caramba! Algo que vai melhorar a sociedade, que vai acabar com a corrupção, que vai prender um esquema criminoso, se fosse... um furo de reportagem é algo que me interessa. Se é algo que me interessa, é algo que vale a pena ser mostrado e que não foi mostrado ainda. Então eu estou preparado a dar um espaço desse. Agora, se for o cara que diz assim, para você falar bem de mim, para você mentir uma coisa minha, para você me botar em horário nobre dizendo que eu sou bom, não. Qual é o espaço que você quer? É uma divulgação de uma lei sua, de um trabalho seu? Gosto de você que você não tem papas na língua. Você vai lá e tira limpo mesmo. Deixa eu perguntar aqui a outra coisa, que é o seguinte, ó. Quando um político mente na sua frente, eu sei que você conversa muito, você conversa com todo mundo, mas quando um político mente na tua frente, como é a tua reação? O que você faz? Você sabe que é mentira. O cara tá ali falando contigo, mas você sabe que é uma mentira. Dá pra desconfiar?
Algumas vezes a gente pergunta, foi mesmo? Eu viro a cara assim, eu disse assim, tem certeza disso? Eu ouvi o contrário. É mesmo? Poxa, eu tinha pensado que era isso. Eu faço esse tipo de questionamento. E ele insiste na mentira, eu não retruco, não. Eu deixo ele como mentiroso mesmo. Boa. Mas eu pergunto, eu digo assim, é mesmo? Tem certeza? Eu vi diferente. Poxa, me disseram o contrário. Aí se ele insistir, eu digo, que mentiroso, safado. Muito bem. Diego, tá vendo que eu tô puxando aqui muito pra política, né? Mas eu vou tirar aqui um pouquinho do político e vou puxar pro jornalismo. Que característica você menos gosta em um jornalista? O que pensa muito em dinheiro, o que tem uma veia comercial. Ou ser jornalista pensando em dinheiro vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Eu penso logo que vai ser corrompido, que pode mentir. Eu acho que é difícil as coisas se misturarem quando você está na função, entendeu? Está na função de jornalista e você está o tempo todo ali pensando em dinheiro, em percentual. Eu sou um pouquinho contra. Diego, cara, eu quero te agradecer demais. Sei que você tem uma agenda aí lotada. Espero que a conversa tenha sido boa para você. E eu queria finalizar isso aqui perguntando se faltou alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder. Tem sim. Diga. Você iniciou comigo antes da conversa dizendo que era para lembrar também de como era difícil ser jornalista, que a questão do glamour, né? Eu sempre falo nas minhas conversas porque muita gente que entra achando que vai ser fácil, achando que é uma profissão confortável. E eu não conheço ainda um jornalista de sucesso que não ralou muito, que não deu muita hora extra, que não, deu plantão no final de semana, que não desdobrou aí os neurônios para poder crescer. Então, eu acho que a pessoa, se for preguiçosa, é melhor buscar outra profissão, porque no jornalismo ela vai passar pouco tempo e vai ganhar pouco. Tá condenado à falência, né? Muda logo de rumo, né? Diego, cara, quero te agradecer demais pela conversa no Vida de Repórter. A gente tem, assim, tido muito carinho com esse espaço aqui, porque acho que é colocar o ser humano e jornalista ao mesmo tempo aos olhos de todo mundo, aos ouvidos de todo mundo, no caso aqui o podcast, para as pessoas entenderem um pouco mais que nós somos humanos, que às vezes a gente até faz coisas extraordinárias, mas fazer esse extraordinário geralmente exige muito esforço, como você colocou. E eu tenho, assim, uma admiração, né, um respeito ao teu trabalho. Acho que você ainda tem muito a crescer. Você ainda vai tomar de conta de regiões, porque você tem características muito interessantes que se alinham tanto com os resultados que você precisa alcançar, como com o jornalismo, como essa consciência e essa tranquilidade de falar com a experiência e com as passagens de situações que você teve, de maneira muito honesta, assim, sem titubear e dizendo que sempre quer aprender. Então, eu sou um admirador do teu trabalho, você sabe disso, e eu quero de novo agradecer aqui pela presença no nosso podcast. Eu que agradeço, você é sempre muito gentil, conta comigo não só hoje, mas amanhã e sempre. Eu não sei onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, não penso nisso, sempre tive uma dificuldade de prever meu futuro. Se Deus quiser e se o grupo quiser que eu venha a ir para outra praça, né, lá estarei. Eu gosto de trabalhar, gosto do que faço tudo com muito carinho, muito amor. Dinheiro para mim sempre foi, sempre será consequência. Gosto de dinheiro, não minto, mas nunca trabalhei pensando no dinheiro, sempre pensei no meu prazer pessoal. Então, é outra dica que eu dou aí para quem está nos assistindo, né? Busque ser feliz, que a coisa vai acontecer. Trabalhe feliz, trabalhe consciente, trabalhe com garra, que a coisa acontece. Hoje eu tive um papo muito grande com um colaborador nosso aqui. Antes de vocês, eu fiz a prévia aí com ele falando sobre a carreira profissional dele. E aí a minha história, eu usei um pouquinho com ele para ver se poderia
dá-lo algum tipo de luz. Boa. É por isso que ser feliz também traz riqueza. Diego Trajano já está rico, milionário, então tá tranquilo, né? Não tô não, mas eu, graças a Deus, não posso reclamar porque eu tô conseguindo comprar o meu feijão, meu arroz e almoçar e jantar dentro de um lar, né? E tanta gente aí fez jornalismo como eu, não tá bem, tá tendo dificuldade desse feijão e desse arroz. Alguns que até mereciam de verdade estar trabalhando, que foram em alguns momentos injustiçados, a vida às vezes quando traz umas injustiças, e o que não pode é esmorecer, né? Eu acho que dentro de tantas oportunidades que existem hoje aí com esses blogs, portais, Instagram, a pessoa tem que levantar a cabeça e fazer o seu trabalho, que ela termina sendo em algum momento notada e valorizada. Fica com Deus, meu irmão, fica bem, cuida aí do povo, do teu povo, da lealdade que eu sei que você tem aos colaboradores. Isso também é uma outra coisa que chama muita atenção, do quanto você é leal às pessoas que estão perto de você, que estão ali na lida no dia a dia, e isso é muito raro nos dias de hoje, ter um diretor que assuma não só a responsabilidade de trazer os resultados para uma TV, mas também tá ali como companheiro dos colaboradores. Obrigadão mesmo, Diego, muito obrigado. Abraço, viva o Piauí! Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado, nunca pense em desistir. Dê tudo de si. E quando você cair ao longo da vida, lembre-se: caia para frente. Escola com Rádio. Inscrições abertas para o curso de Rádio e TV. Mais informações: 0 prestadora 86 99495 8096. Apoio: Sindicato dos Radialistas do Piauí.